No século XIII, o mundo começou a ouvir rumores sobre um exército que parecia impossível de deter. Cidades inteiras desapareciam, reinos poderosos eram derrotados e exércitos que pareciam invencíveis simplesmente deixavam de existir. Por trás dessas conquistas estava o poder do Império Mongol, liderado pelo lendário conquistador Genghis Khan. Mas poucos sabiam que por trás das vitórias mais devastadoras desse império existia um estrategista silencioso, um comandante capaz de derrotar inimigos muito maiores e transformar batalhas em armadilhas mortais. Esse homem era Subutai, o general que levou os exércitos mongóis até as portas da Europa. Enquanto reis e cavaleiros acreditavam estar preparados para a guerra, Subutai já havia planejado cada movimento. Suas estratégias confundiam inimigos, cercavam exércitos inteiros e transformavam o campo de batalha em um jogo de inteligência. Esta é a história do homem que ajudou a construir o maior império da história e que se tornou o general mais perigoso de Genghis Khan. Porque antes de se tornar o general mais temido do Império Mongol, Subutai era apenas um jovem nascido nas estepes. O surgimento de um estrategista. No vasto território das estepes da Ásia Central, onde tribos nômades lutavam constantemente pela sobrevivência, nasceu um homem que se tornaria um dos maiores estrategistas militares da história. Esse homem era Subutai, o general que ajudaria a transformar o império de Genghis Khan na maior máquina de conquista que o mundo já havia visto. Subutai não nasceu em uma família nobre ou poderosa. Seu pai era um simples ferreiro ligado às tribos mongóis, e nada indicava que aquele jovem teria um papel decisivo na história militar da humanidade. Mas nas duras condições das estepes, habilidade, inteligência e coragem muitas vezes valiam mais do que títulos de nascimento. Desde jovem, Subutai demonstrou uma habilidade incomum para compreender o comportamento humano e a dinâmica das batalhas. Ele observava cuidadosamente como os guerreiros lutavam, como os líderes tomavam decisões e como pequenas mudanças na estratégia podiam alterar completamente o resultado de um confronto. Essas qualidades chamaram a atenção de Genghis Khan, que buscava homens capazes de pensar além da força bruta. Ao reconhecer o talento daquele jovem estrategista, o líder mongol começava a formar uma das parcerias militares mais poderosas da história. O olho estratégico de Subutai. Diferente de muitos comandantes da época, Subutai não via a guerra apenas como uma sequência de batalhas isoladas. Para ele, cada confronto fazia parte de um plano muito maior. Sua verdadeira habilidade estava em compreender o campo de batalha como um sistema complexo, onde terreno, velocidade, surpresa e informação eram armas tão importantes quanto espadas e lanças. Subutai estudava cuidadosamente os inimigos antes de enfrentá-los. Espiões eram enviados para observar rotas comerciais, cidades fortificadas e movimentações militares. Ele queria conhecer cada detalhe do território onde a batalha aconteceria. Para o general mongol, informação era poder. Uma de suas estratégias favoritas era confundir os inimigos. Exércitos mongóis frequentemente simulavam retiradas falsas, atraindo adversários para armadilhas cuidadosamente planejadas. Quando os inimigos acreditavam que estavam vencendo, descobriam que haviam marchado diretamente para o centro de uma emboscada devastadora. Esse tipo de pensamento estratégico transformou Subutai em algo raro para seu tempo. Um comandante capaz de travar guerras em escala continental. O general das grandes campanhas. Ao longo de sua carreira militar, Subutai liderou campanhas que atravessaram milhares de quilômetros. Ele comandou exércitos em territórios completamente diferentes das estepes mongóis, incluindo montanhas, desertos e florestas densas. Essa capacidade de adaptação tornava suas campanhas extremamente imprevisíveis para os inimigos.
Uma das maiores forças do general era sua habilidade de coordenar múltiplos exércitos ao mesmo tempo. Subutai frequentemente dividia suas forças em diferentes grupos que avançavam por rotas separadas, confundindo completamente os adversários sobre onde ocorreria o ataque principal. Essas manobras exigiam comunicação eficiente e disciplina absoluta entre as tropas. Graças ao sistema de mensageiros mongóis e à mobilidade de sua cavalaria, Subutai conseguia coordenar movimentos complexos com uma precisão surpreendente. Com essas táticas, o general mongol transformava vastos territórios em tabuleiros de estratégia militar. A guerra em escala continental. O talento de Subutai atingiu seu auge quando os exércitos mongóis avançaram para o oeste, em direção às terras da Europa. Para os reinos europeus, os mongóis eram um inimigo quase desconhecido. Poucos compreendiam a velocidade e a organização daquela força militar que avançava rapidamente pelo continente. Subutai planejou campanhas que envolviam múltiplos exércitos, atacando simultaneamente diferentes regiões. Enquanto um grupo enfrentava forças inimigas diretamente, outro avançava pelas laterais ou pela retaguarda, criando confusão total entre os comandantes adversários. Essa estratégia ficou evidente durante as campanhas contra reinos da Europa Oriental. Exércitos europeus acreditavam que enfrentavam apenas uma parte das forças mongóis, sem perceber que outras unidades estavam se movendo silenciosamente para cercá-los. Quando finalmente percebiam o que estava acontecendo, já era tarde demais. O inimigo havia se transformado em uma armadilha mortal. O terror que chegou à Europa. O nome de Subutai começou a se espalhar entre os reinos europeus quando seus exércitos derrotaram forças muito maiores em batalhas decisivas. Cavaleiros pesadamente armados, que por séculos haviam dominado os campos de batalha da Europa, descobriram que suas táticas tradicionais eram inúteis contra a mobilidade da cavalaria mongol. Os exércitos comandados por Subutai atacavam com velocidade impressionante, lançando flechas enquanto se moviam rapidamente pelo campo de batalha. Essa mobilidade tornava extremamente difícil para os cavaleiros europeus estabelecerem formações de combate eficazes. Além disso, o general mongol utilizava informações coletadas por exploradores e espiões para escolher cuidadosamente os locais das batalhas. Terrenos favoráveis à cavalaria eram preferidos, garantindo vantagem estratégica antes mesmo do combate começar. Assim, à medida que os exércitos mongóis avançavam pelo continente, muitos governantes europeus começaram a perceber que estavam enfrentando um comandante militar diferente de qualquer outro que já haviam visto. A arte da retirada falsa. Entre as muitas estratégias utilizadas pelos exércitos mongóis, uma das mais temidas era a retirada falsa. Essa tática consistia em simular uma fuga durante a batalha, fazendo parecer que as tropas mongóis estavam derrotadas. Muitos inimigos acreditavam que finalmente haviam quebrado a resistência do exército adversário. Era nesse momento que a confiança dos comandantes inimigos começava a crescer. Para Subutai, porém, aquela era apenas a primeira etapa de uma armadilha cuidadosamente planejada. Ao observar o recuo aparente das forças mongóis, muitos exércitos ordenavam uma perseguição imediata. Cavaleiros avançavam rapidamente, tentando aproveitar aquilo que parecia ser o momento decisivo da batalha. No entanto, durante essa perseguição, as formações inimigas começavam a se desorganizar lentamente. Soldados avançavam em diferentes direções e unidades se afastavam umas das outras. O exército que antes lutava em ordem começava a se transformar em um grupo disperso.
Subutai compreendia perfeitamente esse comportamento humano no campo de batalha. Ele sabia que a euforia da vitória poderia fazer um exército esquecer completamente a disciplina. Enquanto os inimigos avançavam confiantes, os cavaleiros mongóis continuavam recuando de forma controlada. Cada movimento era planejado para atrair o adversário ainda mais para dentro da armadilha. Aos poucos, os perseguidores eram conduzidos para posições desfavoráveis no terreno. Quando o momento certo finalmente chegava, a situação mudava de forma brutal. Os cavaleiros mongóis se viravam repentinamente e reorganizavam suas linhas de combate. Unidades que estavam escondidas surgiam pelas laterais e pela retaguarda. O inimigo percebia tarde demais que havia sido cercado. Aquilo que parecia uma fuga havia sido, na verdade, uma das estratégias mais letais da guerra mongol. A velocidade da cavalaria mongol. Uma das maiores vantagens do exército mongol era a velocidade impressionante de sua cavalaria. Diferente de muitos exércitos da época, compostos por infantaria pesada e movimentos lentos, os mongóis dependiam quase totalmente de guerreiros montados. Cada soldado era treinado desde a infância para montar e lutar a cavalo com habilidade extraordinária. Essa tradição transformava cada guerreiro mongol em um combatente extremamente móvel. Para os inimigos, acompanhar essa velocidade era quase impossível. Outro fator importante era a quantidade de cavalos disponíveis para cada guerreiro. Um soldado mongol normalmente levava vários cavalos durante as campanhas militares. Isso permitia alternar montarias durante as longas marchas e manter os animais sempre descansados. Como resultado, as tropas podiam percorrer enormes distâncias em pouco tempo. Muitas vezes, um exército mongol surgia em regiões onde ninguém imaginava que ele poderia chegar. Subutai explorava essa mobilidade de forma magistral em suas campanhas militares. Seus exércitos podiam se dividir em vários grupos e avançar por rotas completamente diferentes. Enquanto uma força atacava diretamente o inimigo, outras unidades apareciam pelas laterais ou pela retaguarda. Essa capacidade de manobra criava enorme confusão entre os comandantes adversários. Muitos exércitos eram derrotados antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Essa velocidade transformava o campo de batalha em um ambiente completamente imprevisível. Um exército inimigo podia preparar defesas em determinada região, esperando um ataque direto. No entanto, quando a batalha começava, os mongóis surgiam em posições inesperadas. Esse estilo de guerra tornava extremamente difícil para qualquer comandante reagir rapidamente. Assim, a mobilidade da cavalaria mongol se tornava uma das armas mais poderosas de Subutai. O impacto das invasões mongóis. Quando os exércitos mongóis avançaram em direção à Europa Oriental, muitos governantes ainda não compreendiam a natureza do inimigo que estavam enfrentando. As forças europeias estavam acostumadas a batalhas tradicionais entre cavaleiros pesadamente armados. Essas batalhas normalmente envolviam confrontos diretos e choques frontais entre linhas de soldados. No entanto, os mongóis utilizavam um estilo de combate completamente diferente. Essa diferença estratégica surpreendeu muitos exércitos europeus. Um dos confrontos mais marcantes ocorreu na Battle of Legnica. Nessa batalha, forças europeias reuniram cavaleiros e soldados de vários reinos para enfrentar o avanço mongol. Muitos acreditavam que sua armadura pesada e experiência em combate seriam suficientes. Porém, as táticas de mobilidade e ataque à distância utilizadas pelos mongóis rapidamente mudaram o rumo do combate. A batalha se transformou em um exemplo claro da superioridade estratégica mongol. Durante o confronto, os arqueiros montados mongóis mantinham constante pressão sobre os inimigos.
Enquanto disparavam flechas, moviam-se rapidamente pelo campo de batalha, evitando o combate direto. Cavaleiros europeus tentavam avançar para enfrentá-los, mas raramente conseguiam alcançá-los. Esse estilo de combate desgastava lentamente as forças adversárias. Aos poucos, as formações europeias começavam a perder sua organização. Quando os inimigos estavam suficientemente desorganizados, as tropas mongóis lançavam ataques coordenados. Unidades surgiam em diferentes direções e cercavam os adversários. O resultado foi devastador para os exércitos europeus. A batalha demonstrou que os mongóis não eram apenas guerreiros ferozes, mas também estrategistas extremamente eficientes. Assim, a reputação de Subutai como comandante militar começou a se espalhar rapidamente pelo continente. A guerra em múltiplos frontes. Uma das maiores demonstrações da genialidade estratégica de Subutai era sua capacidade de conduzir campanhas militares em várias regiões ao mesmo tempo. Diferente de muitos generais da época, ele não dependia de um único exército avançando em uma única direção. Em vez disso, suas forças eram divididas em diferentes grupos que avançavam por rotas separadas. Cada unidade tinha objetivos específicos dentro de um plano maior. Essa abordagem confundia completamente os inimigos. Enquanto um exército mongol enfrentava diretamente as forças adversárias, outras tropas avançavam silenciosamente por territórios vizinhos. Essas unidades tinham a missão de cortar rotas de fuga e impedir reforços inimigos. Quando os adversários percebiam o que estava acontecendo, já estavam cercados por diferentes forças mongóis. Esse tipo de manobra exigia grande coordenação e comunicação entre os comandantes. Subutai dominava essa complexidade estratégica com grande habilidade. A velocidade da cavalaria mongol tornava essas manobras ainda mais eficientes. Mensageiros montados percorriam rapidamente grandes distâncias, levando ordens entre os diferentes exércitos. Assim, mesmo operando em regiões distantes, as tropas conseguiam agir de maneira coordenada. Essa organização permitia que os mongóis executassem ataques simultâneos em pontos estratégicos. Para os inimigos, parecia que estavam enfrentando um exército muito maior do que realmente era. Essa estratégia permitiu que Subutai derrotasse forças muito superiores em número. Em vez de enfrentar um grande exército unido, ele obrigava seus adversários a lutar em várias batalhas separadas. Cada confronto enfraquecia ainda mais as forças inimigas. Aos poucos, a resistência começava a desaparecer. Assim, a guerra em múltiplos frontes se tornou uma das maiores armas estratégicas do general mongol. O mestre da estratégia mongol. Ao longo de sua carreira militar, Subutai participou de algumas das campanhas mais impressionantes da história medieval. Seus exércitos atravessaram vastas regiões da Ásia Central, da Rússia e da Europa Oriental. Em cada campanha, o general demonstrava uma capacidade extraordinária de adaptação estratégica. Ele estudava cuidadosamente o terreno, o comportamento do inimigo e as condições do combate. Essas informações eram utilizadas para planejar cada movimento do exército. Subutai não dependia apenas da força bruta para vencer batalhas. Seu verdadeiro talento estava na forma como organizava campanhas inteiras. Ele coordenava diferentes exércitos, explorava fraquezas inimigas e criava situações favoráveis antes mesmo do combate começar. Para ele, a guerra era um jogo de estratégia em grande escala. Cada batalha era apenas uma peça dentro de um plano muito maior. Graças a essa visão estratégica, os exércitos mongóis conquistaram territórios enormes em um período relativamente curto. Reinos poderosos foram derrotados e cidades fortificadas caíram diante das campanhas mongóis. A reputação de Subutai crescia a cada nova vitória. Muitos inimigos começaram a perceber que estavam enfrentando um dos maiores estrategistas militares da história. Assim,
O nome de Subutai tornou-se inseparável das conquistas do Império Mongol. Seu talento estratégico ajudou a transformar as forças de Genghis Khan em uma máquina de guerra extremamente eficiente. Décadas depois, historiadores ainda estudam suas campanhas militares. Para muitos especialistas, Subutai permanece como um dos maiores comandantes militares que já existiram. A inteligência antes da batalha. Antes que qualquer batalha começasse, Subutai sempre buscava uma vantagem fundamental: informação. Para o general mongol, conhecer o inimigo era tão importante quanto possuir um exército forte. Por isso, ele enviava exploradores e espiões para observar rotas comerciais, cidades e posições militares. Esses homens viajavam silenciosamente por territórios inimigos, coletando dados valiosos. Assim, Subutai conseguia planejar suas campanhas com enorme precisão. Os espiões observavam tudo com atenção. Eles registravam o tamanho dos exércitos adversários, o tipo de armamento utilizado e as rotas mais utilizadas pelas tropas. Também analisavam o terreno, identificando rios, montanhas e caminhos que poderiam influenciar a batalha. Essas informações eram levadas até o comandante mongol antes do início das campanhas. Dessa forma, cada movimento militar era planejado com base em conhecimento detalhado. Essa estratégia permitia que Subutai antecipasse muitas decisões de seus inimigos. Ele sabia onde as tropas adversárias provavelmente estariam posicionadas e quais caminhos utilizariam para se mover. Com essas informações, podia organizar emboscadas ou ataques inesperados. Muitas vezes, os inimigos eram surpreendidos antes mesmo de entender a dimensão do perigo. Assim, a inteligência militar se tornava uma arma poderosa nas mãos do general mongol. Graças a esse sistema de espionagem e observação, Subutai raramente entrava em uma batalha sem preparação. Cada confronto era cuidadosamente planejado com antecedência. O inimigo acreditava estar enfrentando apenas um exército poderoso. No entanto, na realidade estava enfrentando um comandante que já conhecia muitos de seus movimentos. Essa vantagem estratégica ajudava a explicar o sucesso das campanhas mongóis e a coordenação dos exércitos. Outro fator que tornava Subutai um comandante extraordinário era sua capacidade de coordenar grandes exércitos em regiões muito distantes. Em muitas campanhas, ele dividia suas forças em diferentes grupos que avançavam por rotas separadas. Cada unidade tinha um objetivo específico dentro do plano geral. Mesmo separadas por grandes distâncias, essas tropas conseguiam agir de forma coordenada. Esse tipo de estratégia era extremamente raro na época. Para garantir essa coordenação, os mongóis utilizavam um sistema eficiente de mensageiros montados. Esses cavaleiros percorriam rapidamente grandes distâncias, levando ordens entre os diferentes exércitos. Graças à mobilidade da cavalaria mongol, as mensagens podiam atravessar territórios vastos em pouco tempo. Assim, Subutai mantinha controle estratégico sobre operações extremamente complexas. Esse sistema permitia ajustar planos rapidamente durante a campanha. Enquanto um exército mongol atacava uma região, outro podia surgir inesperadamente em outro território. Para os inimigos, essa situação criava enorme confusão. Muitos governantes acreditavam estar enfrentando apenas uma parte das forças mongóis. No entanto, novas tropas frequentemente apareciam de direções inesperadas. Esse tipo de manobra enfraquecia rapidamente a resistência adversária. Essa capacidade de coordenação transformava campanhas militares em operações estratégicas de grande escala. Subutai não pensava apenas na batalha imediata. Ele planejava movimentos que envolviam regiões inteiras do continente. Assim, suas campanhas se tornavam verdadeiras demonstrações de organização militar. Poucos comandantes da história conseguiram controlar operações tão complexas. A campanha contra a Rússia,
Entre as campanhas mais impressionantes lideradas por Subutai estavam as invasões das terras russas. Naquele período, a região era formada por vários principados independentes que frequentemente competiam entre si. Essa divisão política tornava difícil organizar uma defesa unificada contra os invasores mongóis. Subutai percebeu rapidamente essa fraqueza e decidiu explorá-la. Suas campanhas avançaram rapidamente pelas vastas planícies da região. As cidades russas possuíam fortificações e guerreiros experientes, mas raramente estavam preparadas para enfrentar ataques tão rápidos. Os mongóis utilizavam sua mobilidade para atacar diferentes cidades em sequência. Enquanto uma região tentava organizar sua defesa, outra já estava sendo atacada. Esse ritmo constante de ofensivas enfraquecia qualquer tentativa de resistência organizada. Além disso, as forças mongóis utilizavam cercos e ataques coordenados para derrubar cidades fortificadas. Muitas vezes, as tropas cercavam completamente uma cidade antes de iniciar o ataque principal. Isso impedia a chegada de reforços e isolava completamente os defensores. Assim, cada conquista fortalecia ainda mais o avanço mongol pela região. Essas campanhas transformaram completamente o equilíbrio de poder na Europa Oriental. Muitas cidades foram conquistadas e principados inteiros passaram a reconhecer o domínio mongol. A reputação de Subutai como comandante militar crescia a cada nova vitória. Seus inimigos começavam a perceber que estavam enfrentando um estrategista extraordinário: o medo do exército mongol. À medida que as campanhas mongóis avançavam, a fama de seus exércitos começou a se espalhar rapidamente. Povos e governantes de diferentes regiões ouviam histórias sobre a velocidade e a disciplina das tropas mongóis. Muitas dessas histórias descreviam batalhas onde exércitos maiores haviam sido derrotados. Esse tipo de reputação criava medo antes mesmo do início das batalhas. O impacto psicológico das invasões mongóis era enorme. Cidades e reinos frequentemente entravam em pânico ao ouvir relatos sobre a chegada dos cavaleiros mongóis. Alguns governantes tentavam organizar resistência militar, enquanto outros buscavam negociar ou se render. Para Subutai, esse medo era uma ferramenta estratégica poderosa. Quando um inimigo já estava assustado antes da batalha, suas decisões militares tendiam a ser menos eficazes. Tropas podiam agir de forma precipitada ou cometer erros estratégicos. Subutai compreendia perfeitamente essa dinâmica psicológica. Ele utilizava ataques rápidos e movimentos inesperados para aumentar ainda mais essa sensação de ameaça. Assim, o poder do exército mongol não vinha apenas de sua força militar. Ele também vinha da reputação construída ao longo das campanhas. Cada nova vitória reforçava a imagem de um exército quase impossível de derrotar. Esse medo se tornava uma arma invisível que acompanhava os mongóis em suas conquistas. O legado de Subutai. Mesmo após décadas de campanhas militares, o nome de Subutai continuava associado às maiores conquistas do Império Mongol. Ele participou de inúmeras batalhas e ajudou a expandir o território mongol por vastas regiões da Ásia e da Europa. Sua carreira militar demonstrava uma combinação rara de estratégia, disciplina e capacidade de adaptação. Essas qualidades fizeram dele um dos maiores comandantes de sua época. Subutai não era apenas um líder militar habilidoso. Ele também era um estrategista capaz de compreender a guerra em escala continental. Suas campanhas envolviam múltiplos exércitos operando simultaneamente em diferentes territórios. Essa visão estratégica permitia que os mongóis enfrentassem inimigos poderosos e, ainda assim, conquistassem vitórias decisivas. Ao estudar suas campanhas, historiadores frequentemente destacam a inteligência e organização de suas estratégias. Muitas das táticas utilizadas por Subutai
influenciaram estudos militares por séculos. Mesmo em períodos posteriores da história, estrategistas analisaram suas campanhas para compreender seus métodos. Assim, o legado de Subutai permanece vivo na história militar. Ele foi mais do que um general que lutou ao lado de Genghis Khan. Foi um estrategista que ajudou a transformar o Império Mongol em uma das maiores potências da história. Por isso, seu nome continua sendo lembrado como o de um dos comandantes mais perigosos que já existiram.